comecinho, as 4 primeiras palavras, fala o quê? No princípio criou Deus os céus e a terra. Hoje a gente vai ter uma aula, já talvez falei isso daqui, mas a gente vai estudar sobre Jesus, ok? E quando a gente começa a Bíblia, uma curiosidade, a Bíblia tem dois testamentos, né? Isso todos nós sabemos. O primeiro testamento ele foi escrito em hebraico, e o segundo testamento ele foi escrito em grego koiné. A maior parte dele foi escrito em grego. Eu estudei esses 2 idiomas, 6 meses cada um, mas sei quase nada deles. O grego ainda dá para pegar um pouquinho, porque vem do latim, então tem umas palavras que tá conectada ali, que são parecidas, mas o hebraico é bem complicado. Mas vamos lá, no princípio, vou falar aí no comecinho, né? No princípio, transliterado se escreve Bereshit. Como é que é, Samuel? Elohim, comecinho da Bíblia, né? Bereshit. Bereshit significa no princípio. Também significa o primeiro. Também significa o fundador, o principal. Geralmente quando a gente tem uma palavra, né, e no próprio português que a gente vai no Google, não é só uma coisa, né, no dicionário. Então tem aquilo e aquilo outro. A mesma coisa é essa palavra Bereshit, traduzida, né, transliterada, porque no hebraico é aqueles monte de símbolos que a gente não consegue ler. Aí transliterando, para nós entendermos, fica Bereshit, fala a palavra toda. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus, Elohim, Deus. Mas o Bereshit significa no princípio, o primeiro, o fundador, o principal. Entendemos? Vamos para João, capítulo 1, verso 1. O que fala lá em João 1:1? No princípio era o verbo, mas João traz a mesma coisa que o Moisés escreveu em Gênesis, né? No princípio. O Novo Testamento está em grego. No princípio, se vocês forem ver, está escrito assim, ó, arque. Assim, arque. Arque. Lembra o que, assim, de palavras que a gente conhece? Arquiteto, arqueólogo. E deriva dessa palavra mesmo, arquiteto. O arque vem de arquiteto. Não que vem, né? Mas o arquiteto deriva dessa palavra arque. Arque, além de no princípio, significa o arquiteto, o fundador, o principal, quase as mesmas coisas. Arquiteto assim? Olha só. Então, no princípio, Bereshit, ou no princípio em grego, no Novo Testamento, arque, significam no princípio, o primeiro, o fundador, o principal. Abra a Bíblia em Apocalipse. Muito obrigado, Samuel. Pode levar o Pablo para lá. Apocalipse 22:13. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Quem é o princípio? É Deus, mas Deus na figura de... Lê de novo. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então, ele está falando, eu sou o princípio. E a gente viu que na Bíblia, escrito arque ou bereshit, também significa o principal, o primeiro ou o próprio princípio. No próprio Apocalipse, capítulo 3, verso 11, 3:14. Jesus tem vários nomes. E ele se intitula, a própria Bíblia traz os nomes de Jesus. Tanto é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Mas ele tem outro nome de Jesus. Quem achou? 3:14, Apocalipse 3:14. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O princípio da criação de Deus conecta de novo, mas teve uma parte que falou assim: isso diz quem? O Amém. Está em letra maiúscula? Tá. Tá.
é alguém falando e ele está se chamando de quê? Amém. Então um dos nomes de Jesus, qual que é? Amém. Como é que a Bíblia começa? Quem fala? No princípio Ok. Quem entende Bíblia? Qual que é o último versinho da Bíblia? Amém. Abre aí, Apocalipse. Onde é que está? Apocalipse 22. E a menina entra maiúscula também. Que legal. E mais 2, 21. Como é que tá? Apocalipse quanto? 22, 21. Lê aí. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém. Olha, eu me arrepio falando isso. Do princípio ao fim. No princípio ao amém. A Bíblia fala de quem? Jesus. Infelizmente algumas versões tiraram o amém. A versão atualizada não tem. Se nós não sabemos desse segredo que Deus deixou revelado, tirou só um amém, o que tem? Mas faz toda a simbologia da Bíblia, do primeira palavra, no princípio, a última palavra, amém, está falando dele. Tudo, toda a história, toda a genealogia, tudo que acontece é falando de Jesus. Vocês estão vendo como é que o mundo aceitou Deus? Gente, eu acho lindo, olhando assim os famosos falando de Deus, pessoas que não tem nada a ver com Deus, que no carnaval falando, não, porque Deus, é porque Deus, o pessoal assim que não tem nada a ver com princípios e valores judaicos cristãos, falando de Deus. E eu fiquei olhando e falava, nossa, o mundo está se convertendo, o que está acontecendo? Aí eu fui entender uma coisa, Deus, legal falar de Deus, mas cadê falando de Jesus? Por que eu não falar de Jesus? Falar de Deus, lindo! Mas quem é o único que está sobre o nome, que está sobre todos os nomes? Quem é o nome que todo joelho se dobrará? Não vai ser o nome de Deus. Quem é o único caminho que nos leva até a Deus? Quem é que todas as falsas religiões tentam tirar de cena? Jesus. Então a gente vê essas pessoas que não são cristãs falando de Deus, eu fico agora com dois pés atrás. Fala de Jesus, abre a boca para falar de Jesus. Enquanto não falar de Jesus, eu não compro nadinha do que está falando do espiritual. Agora, começou a falar de Jesus, começa a mudar, porque é lindo ver isso. Se a gente for para o Islã, eles acreditam em Jesus, só que não como Deus. Se a gente for para outras religiões, eles acreditam em Jesus. Não tem como negar que Jesus veio nesse mundo. Historicamente, não tem como negar a vinda de Jesus aqui, que ele dividiu a história, que ele viveu. Tem mais fatos que Jesus veio como homem, que Jesus foi um grande homem, do que Platão ou que Sócrates. Tem mais registros falando sobre Jesus antigos do que falando assim, Sócrates realmente existiu. E todo mundo acredita em Sócrates, só que tem umas pessoas que não querem acreditar em Jesus. Mas quem é Jesus? Pode falar, então. Princípio. Aprendeu, gostei. Nossa, que legal, eu coloquei só o capítulo e o verso, não coloquei onde está. No verso que a gente acha. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Poxa. 14:6. Eu não coloquei o livro, isso. Eu coloquei o capítulo e coloquei o que está escrito, mas esqueci o livro só. É João 14:6. João 14:6, sabia que era 14:6? Diz assim, quem disse isso foi o próprio Cristo. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Esse é um perigo que nós estávamos comentando agora há pouco. Um perigo das pessoas falarem tanto de Deus, mas não falarem de Jesus. O único que nos conecta até Deus é Jesus. O único nome que está sobre todos os nomes é o nome de Jesus. Então, se a nossa boca confessarmos que Jesus Cristo é o Senhor, aí sim nós seremos salvos. O ponto que eu queria trazer sobre essa questão desse verso em especial é que Jesus, ele é o caminho. Muitas vezes nós queremos a salvação, mas assim, chegar lá no final, queremos viver o céu. Mas uma das coisas que a gente entende no desenvolvimento pessoal e na caminhada cristã é que é uma jornada.
E essa jornada, todos os dias Ele está conosco, todos os dias da jornada, da caminhada, porque Ele é esse caminho, e esse caminho não acaba no céu. Eu vejo, infelizmente, um povo cristão querendo viver uma coisa que eu entendi que se chama escapismo. Vamos para o céu, vamos para o céu, uma hora a gente vai para o céu, e vive um inferno nessa terra. O céu começa aqui nessa terra quando a gente encontra o caminho. O céu começa aqui nessa terra quando a gente vive caminhando nesse caminho, e não só quando chegarmos lá, porque lá ainda vai ter também a caminhada, porque ele não tem fim. Então, se eu aceito Jesus e eu começo essa jornada, ela vai ser eterna, porque ele é esse caminho. Outro ponto, o que ele é? A verdade. Infelizmente, o mundo tenta agora relativizar a verdade. A gente estava conversando ontem na mesa. A gente pode relativizar uma coisa que são subjetivas. O que é bonito, gente? Essa flor ou essa flor aqui? Qual é bonita? Vai depender. É uma coisa subjetiva. Você vai escolher uma, a Kelly vai escolher outra. Mas isso aqui é um pé de abóbora? Não, isso aqui é uma flor. Essa é a verdade. E infelizmente nós vemos um mundo hoje que não está tendo mais verdade absoluta, tentando tirar ele, porque ele é a verdade. Existe uma verdade, 2 mais 2 é 4, homem e mulher, céu e inferno. Agora outras coisinhas, ok, vermelho é bonito, amarelo é bonito, aí é você que escolhe, mas essas coisas são cores, e Cristo é a verdade. Mas o ponto principal que eu queria trazer com vocês sobre a última parte, ele é o quê? Quantos aqui já acordaram um dia, ou em algum momento da jornada, falaram assim: oh, que vida difícil, nossa, mas minha vida tá ruim demais, nossa, como minha vida tá pesada, nossa, mas sei lá, que coisa negativa da vida. Quem que é a vida? Jesus. Se a nossa vida não está muito boa, significa que a gente não está conectado com a vida. Ou se a gente abre a boca para falar mal da vida, de tabela, a gente está falando mal dele, que ele falou que ele é a vida. Jesus, ele, além dessas coisas, ele é algo muito importante para nós, que nós precisamos entender, que está lá em João 1,18, e esse eu acho lindo. Quem achar pode ler. João 1,18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse é o revelou. Deus Pai nunca foi visto, mas Jesus, o unigênito da criação, revelou Deus para nós. E quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele que era o unigênito da criação se torna o primogênito da criação. Porque agora ele não é o único Filho de Deus. Adivinha quem é Filho de Deus também? Todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor tem o direito de ser chamado Filho de Deus, por conta do que Jesus fez. Agora eu e você, nós também somos filhos de Deus. Jesus sempre foi o unigênito, só tinha ele como esse título, Filho de Deus. Mas agora ele abre mão desse direito e fala: agora eu sou o primogênito e todos nós podemos ser filhos de Deus, graças a ele. Uma outra coisa que Jesus é, que é lindo demais, João 15,15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho-vos chamado amigos, porque todas as coisas que eu ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. O que Jesus é nosso? Amigo. Ele é o nosso Senhor. Mas ele fala: não vou chamar vocês só de servos, eu também vou chamar vocês de amigos. Então nós temos, como nós lemos no hino, em Jesus, amigo nós temos. E o último ponto, tem vários títulos de Jesus, mas um que eu acho bom também, maravilhoso, que é Hebreus 12:11. Hebreus 12:11. 2:11, perdão. Hebreus 2:11. Jesus purifica as pessoas dos seus pecados, e todos, tanto ele como os que são purificados, têm o mesmo Pai. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. O que nós somos de Jesus agora? Irmãos. Tem um texto em Apocalipse que fala assim: ao vencedor darei o direito de se assentar comigo no trono,
assim como eu venci e sentei no trono. Por nós sermos agora irmão de Jesus, por nós sermos agora amigo de Deus através de Jesus e amigos de Jesus, Jesus nos dá esse direito de se assentar com Ele no trono. Você tem noção do que é o trono de Deus? Lúcifer, ele perdeu o céu por querer sentar no trono. Agora Cristo chega e fala: agora vocês, vencedores, têm o direito de se assentar comigo no trono, assim como eu venci, e dou para vocês também esse direito que eu recebi. Sabe, ao longo da nossa vida, Satanás ele tenta tirar essa imagem que Deus colocou em nós. Nós não merecemos, nós não somos dignos, nós não fizemos algo para receber toda essa honra e toda essa glória que Deus quer entregar a nós. Mas Deus, através do seu infinito amor, enviou Jesus nesse mundo, para que Ele vivesse, morresse e nos desse o exemplo de como é ser um filho de Deus e pudéssemos viver isso. E agora, por conta da vida de Jesus, por conta de toda a história da criação e o plano da redenção, nós agora fomos elevados, através da morte de Jesus, a ser um com Deus. Quando eu entendi isso, o sacrifício de Jesus, eu falei: não é possível. Ellen White fala em alguns textos que Jesus pagou um preço eterno pela nossa redenção. Quem aqui já apanhou quando era criança? Foi uma surra eterna que você apanhou? Não. Jesus sofreu na cruz, no Getsemane? Foi um sofrimento eterno? Passou. Sofreu muito, mas passou. Não está sofrendo, né? Assim, estou sofrendo. Não, passou. Eu ficava me perguntando: como assim? Um sacrifício eterno que Jesus fez na cruz. Sacrifício eterno porque o que Ele fez, né, valeu agora para a eternidade. Eu pensava nesse ponto e também é válido. Mas olha esse texto aqui que diz assim, contextualizando antes. Jesus ressuscita e Ele, antes de Ele subir aos céus, Ele fala: discípulos, eu vou para o meu Pai, e quando eu vou enviar o Espírito Santo, o Consolador. E Ele vai estar com vocês e Ele vai revelar para vocês outras coisas. Ok? E aí vem a Ellen White nesse livro, O Desejado, que diz assim na página 669: o Espírito Santo é o representante de Cristo, mas despojado da personalidade humana e dela independente. O Espírito Santo é Deus, representante de Cristo aqui nessa terra, mas despojado da humanidade e independente dela. Uma pergunta, igreja: quando Jesus ressuscitou, o corpo dele, onde ficou? Jesus ressuscitou. Ressuscitou Jesus. Antes ele vir nessa terra, ele tinha um corpo que nem nós? Não está escrito um corpo formastes, né? Tem um texto que fala que ele foi preparado um corpo preparastes, eu não lembro esse texto, veio agora, mas um corpo preparastes, ele saiu do ventre, nenenzinho, cresceu, 33 anos, morreu, ressuscitou. Gabriel, glória de Deus, ressuscitou o corpo de Jesus. O que aconteceu com esse corpo? Morreu e ressuscitou. Ok? Vou ler de novo. O Espírito Santo é representante de Cristo, mas despojado da personalidade humana e dela independente. Por que está trazendo aqui? O Espírito Santo é um representante de Cristo, mas sem o corpo humano e independente dele. Porque Cristo ficou no corpo. Vocês já ouviram falar que lá no céu Jesus vai mostrar para nós as marcas dele? O corpo de Jesus está eterno com ele. O corpo humano nunca mais vai sair de Cristo. Por isso que é um sacrifício eterno. Deus, que os anjos é pequenininho, e um anjo já é glorioso demais, mas Deus, que os tem serafins e querubins para cobrir a glória dele, se envolveu dentro de um corpo, se humilhou, mas assim, mais baixo, entrou dentro de um corpo humano, e esse corpo humano ele vai levar eternamente com ele. Esse é o sacrifício eterno, uma das formas dentro do sacrifício eterno. O White fala que se ele viesse
esse corpo humano, na época de Adão, já era humilhante. Imagina, Imagina 4.000 anos depois, na raça humana degradada como estava, a humilhação que não foi. Menor em estatura, característica mais... corrompido. bem estranho. E o que eu acho mais humilhante e mais triste, mais assim, o mais que me constrange é levar isso eternamente. O texto continua e fala assim, olha isso que forte, limitado pela humanidade. Sim. Deus, Jesus, por ter aceitado esse sacrifício eterno, o corpo humano é limitado. Então ele aceita, não é que ele perdeu o poder dele, não é mas ele se encolheu para falar, eu vou caber na sua realidade. Eu não preciso disso. A qualquer momento eu faço assim e eu volto. Mas eu vou pagar um preço eterno. E vou me encolher para me tornar um de vocês eternamente. É por isso que agora o ser humano, quando acontecer a redenção, ele vai ser mais glorioso, de certa forma, do que Adão. A queda, tudo que aconteceu, trouxe à raça humana uma posição no reino celestial muito maior do que no início, porque agora Deus, homem, Emanuel, Deus conosco, limitado pela humanidade, Cristo não poderia estar em toda parte, em pessoa. Era, portanto, do interesse deles que fosse para o Pai e enviasse o Espírito como nosso sucessor, como seu sucessor nessa terra. Por isso o Espírito Santo veio. Porque o Espírito Santo pode estar aqui, pode estar lá, pode estar em todos os lugares. Eu entendo, lendo esse texto, que Jesus, ele tem a onisciência, ele sabe de tudo que está acontecendo. Mas como ele está num corpo, agora ele consegue, mas o corpo limita ele de não estar em todos os lugares ao mesmo tempo, como o Espírito Santo não tem esse limite, como Deus não tem esse limitador. Que sacrifício é esse? Que sacrifício é esse? Agora sempre a gente vai poder pegar no corpo de Jesus e ver as marcas. Sabe, poder ver o que ele fez por nós. Jesus, ele se humilhou muito, muito. E é por isso que quando ele volta aos céus, ele ganha um nome que está sobre todos os nomes. Ele ganha honra, poder e glória. Sabe, e o céu exalta Jesus de um jeito que é maravilhoso. Nesse livro mesmo, no finalzinho, tem as cenas da chegada de Jesus, que é lindo demais. As últimas páginas. Aqui. Todo o céu estava esperando para saudar o Salvador. A chegada da corte celestial, ao ascender, abriu ele o caminho e a multidão dos cativos libertos, a sua ressurreição, o seguiu. A hoste celestial, com brados de alegria e aclamação, de louvor e cântico celestial, tomava parte na jubilosa comitiva. Isso aqui é Jesus chegando até o céu e levando os cativos, que quando ele ressuscita, alguns dos mortos ressuscitam juntos. Ao aproximar-se da cidade de Deus, cantam como em desafio os anjos que compõem o séquito. Então os anjos que estão junto com Jesus, ao chegar perto da cidade, perto da porta do céu, começam a cantar. E o que eles cantam? Levantai, ó porta, as vossas cabeças, e levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Jubilosamente responde os sentinelas da guarda: quem é este Rei da Glória? Isto dizem eles, não porque não sabiam quem ele é, mas porque querem ouvir a resposta de exaltado louvor. O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E novamente faz ouvir o desafio: quem é este Rei da Glória? Pois os anjos nunca se cansam de ouvir o seu nome ser exaltado. E os anjos da escolta respondem: o Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Então se abre de par em par as portas da cidade de Deus, e a angélica multidão entra por elas, enquanto a música prorrompe em arrebatadora melodia. Que cena linda, né? Ali está o trono, ao redor o arco-íris da promessa. Ali estão querubins e serafins.
os comandantes das hostes celestiais, os filhos de Deus, os representantes dos mundos não caídos, acham-se congregados. O conselho celestial, perante o qual Lúcifer acusará Deus e a seu filho, os representantes daqueles reinos imaculados, sobre os quais Satanás pensara estabelecer o seu domínio, todos ali estão para dar boas-vindas ao Redentor. Estão ansiosos para celebrar um triunfo e glorificar o Rei, mas ele os detém com um gesto. Está todo mundo assim, sabe, para começar a saudação, mas aí na hora que eles estão para ir, Jesus fala, ó, ainda não. Mas eles o detêm com um gesto, ainda não. Ainda não. Não pode receber a coroa de glória e as vestes reais. Entra à presença do Pai, mostra a fronte ferida, mostra o que a gente estava falando, o corpo foi com ele, levou esse corpo, o corpo eternamente, um corpo humano, vai estar com ele. Mostra a fronte ferida, o enlanceado flanco, os dilacerados pés, ergue as mãos que representam os vestígios dos cravos, aponta para os sinais de seu triunfo, apresenta o molho movido, aqueles ressuscitados com ele como representantes da grande multidão que há de sair do sepulcro por ocasião da sua segunda vinda. Aproxima-se do Pai, em que há alegria a cada pecador que se arrepende, que sobre ele se regozija com júbilo. Antes que os fundamentos da terra fossem lançados, o Pai e o Filho se haviam unido num concerto para redimir o homem. E se ele fosse vencido por Satanás, haviam-se dado as mãos num solene compromisso de que Cristo se tornaria o fiador da raça humana. E esse compromisso cumprira Cristo, quando, sobre a cruz, soltar o brado, está consumado, dirigir-se ao Pai, o pacto fora plenamente satisfeito. Agora ele declara, Pai, está consumado. Fiz, ó meu Deus, a tua vontade e concluí a obra da redenção. Se a tua justiça está satisfeita, quero que aonde eu estiver, eles também estejam comigo. Nossa! Cara, constrange esse amor. Tipo, Jesus vive tudo isso, vai receber tudo isso. Ele fala, pera, deixa eu ir lá, conta tudo que aconteceu. Finalmente ele fala, eu fiz, cumpri. E agora eu quero te pedir uma coisa. Aonde eu estiver, que todos eles estejam juntos comigo. Quando ele fala ele, está falando nós, a igreja. Ouve-se a voz de Deus, proclamando que a justiça está satisfeita. Está vencido Satanás. Os filhos de Cristo que lutam e se afadigam nessa terra são agradáveis no amado. Perante os anjos celestiais e os representantes do mundo não caídos são declarados justificados. Onde ele está, ali estará a sua igreja. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Os braços do Pai circundam o Filho e é dada a ordem. Todos os anjos de Deus o adoram. E aí vem a festa. O que eu acho incrível é que ele não aceita tudo isso enquanto ele não apresenta, enquanto ele não fala, agora tudo que está acontecendo comigo vai acontecer com eles, tá, Pai? Do mesmo jeito que você está me amando, ama eles, tá? E o Pai também já estava de acordo com isso, porque foi desde o começo falar que eles deram a mão quando foram salvar o homem. A gente vai fazer isso, mas só para a gente entender. Nossa, essa cena deve ter sido maravilhosa. Aí todos os mundos, os anjos salvando, bradando. Esse sacrifício que Jesus fez para nos resgatar é o que precisa nos mover. Sabe, a Ellen White, ela fala algo que é muito verdade. Se a gente lesse, poxa, um pouquinho desse livro aqui, ó, um pouquinho desse livro, viver uma vida nessa terra é um sacrifício, servir a Deus é um sacrifício, é uma cruz. Paulo fala, toma a sua cruz e segue-me. Mas quando eu vejo o tamanho do sacrifício de Cristo, eu olho para o meu sacrifício e eu falo, que é isso? Que quer falar com o vizinho, que quer fazer trabalho missionário, que quer ler a Bíblia, que quer fazer um jejum perto daqui, um sacrifício eterno para me salvar. Eu que não sou um nada aqui nessa terra, você no universo, você é um dos maiores.
maior que os anjos, de glória agora a gente vai ser, não é possível. Tem um texto na Bíblia que fala assim, olha, agora está revelado o que nós somos, mas a gente não sabe o que nós vamos ser. Agora nós somos filhos de Deus. E o que vai ser quando Jesus voltar? Nós ainda não sabemos, a Bíblia não revelou o que vai ser, está isso desse jeito. Agora nós vemos como um espelho, mas nós não sabemos o que vai ser, porque o que está reservado para nós, seres humanos, comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro, nossa, olho nenhum viu, mente nenhuma pensou, nunca chegou no coração nosso, é o que Deus preparou para os filhos dele. Volto a dizer, Satanás ele tem um ódio tão grande nosso, porque ele olhou para o trono e falou, eu quero sentar lá, perdeu o céu. Aí chega Jesus para o Misael e fala, olha, se você vencer, eu te dou o direito de você sentar no trono. Qual que é o sacrifício para a gente ter tudo isso? Obedecer. Mas só obedecer por obedecer não faz tanto sentido. O que ele quer é o nosso coração, obedecer em amor. A notinha da lição estava falando assim, que não eram nessas palavras, mas falava também sobre a intenção do nosso coração. Sabe, se a gente às vezes só obedece porque tem que vir para a igreja, porque tem que fazer, porque quero aparecer, porque quero mostrar para os irmãos que está tudo certo, porque olha a minha vida, ele quer algo a mais, ele quer a intenção. Às vezes é pouquinho que a gente entrega, mas de coração ele fala, uau, isso me agrada. E a pessoa está entregando um monte, mas com o coração só para mostrar, ou só porque tem que fazer, isso não agrada a ele. Um outro texto da Ellen White, para a gente finalizar, fala que nós não conseguimos dar o nosso coração para ele. O que nós, humanos, escravos do pecado, podemos fazer é abrir uma coisa chamada legalidade. A Bíblia se divide em duas partes. Como é que é o nome dessas duas partes? Primeiro e Velho Testamento. Testamento aqui nessa terra lembra o quê? E aí você pega essa herança e leva perante um juiz, um júri, um tribunal. Deus, ele é juiz. Jesus é o nosso advogado. O céu, ele é um céu de leis. Quando eu apresento a Deus o testamento, que alguém morreu e me deu o direito a esse testamento, quando eu chego até esse juiz e eu falo, justo juiz, eu estou aqui, perante isso aqui, eu estou pedindo isso daqui, legalmente o juiz pode fazer algo, e faz algo, baseado nisso. Deus, ele é soberano. Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Só que vocês viram que os representantes dos mundos não caídos estavam lá para coroar Jesus? Adão era o nosso representante. Quando Adão peca e erra, passa essa representação para Lúcifer. Então existe agora não briga, porque Jesus venceu na cruz, mas ainda não passou esse poder dessa terra para Jesus. Ainda o mundo é do maligno. Jesus na tentação, a terceira tentação, Satanás apresenta os reinos desse mundo. E Jesus em algum momento falou, isso aí não é seu não, Satanás, é do meu Pai. Não, ele não falou nada, porque infelizmente esse mundo é de Satanás. Quando eu, filho de Deus, porque aceitei a Jesus, me torno filho de Deus, falo, Jesus, toma o meu coração. Eu não consigo dar, ele não acha falar desse jeito, nós fazemos essa oração. Toma o meu coração, porque eu não consigo dar. Por mais que Satanás tenta impedir de que aconteça, ele tem agora uma autorização do Miller ou do Misael e falar, sai fora, Satanás. Ele me deu autorização, eu vou vir até aqui. Daniel, ele fez uma oração para Deus, pedindo para que ele recebesse uma revelação. E Lúcifer aparece tentando impedir o Gabriel de entregar a revelação. E eles ficam 21 dias lutando no céu, até que vem Jesus como príncipe Miguel e acaba com essa briga. Misael, por que você está falando isso? Porque nós entendemos, nos emocionamos, vimos um pouquinho de como é glorioso tudo isso. E muitas vezes nós queremos entregar o nosso coração para Deus e entregamos. Se aqui estamos nesse sábado é porque em algum momento nós entregamos nosso coração para Deus. Só que o que nós precisamos fazer é dar essa legalidade, falar, Deus,
toma o nosso coração. Deus, toma o meu coração. Deus, faz alguma coisa porque eu não consigo. E aí vem a graça de Deus, a força dele, o poder dele se aperfeiçoa a nossa fraqueza. Existe uma parte que compete a mim fazer, que é lutar, perseverar. Mas existe uma coisa sobrenatural que não depende de mim nem de você. Mas o que nós podemos fazer é falar: toma, Deus, o meu coração. Toma, eu quero mudar, eu não quero uma vida assim. Eu não quero continuar desse jeito, eu não quero ser fraco, eu entendi, eu li. Nossa, que bonito! Mas não muda. Por que não muda? Porque nós precisamos diariamente reconhecer que nós não conseguimos. E dar essa autorização para o céu, falar: faz em mim, faz na minha família, faz nos meus filhos, faz no meu esposo. E nós, como representantes de Cristo aqui nessa terra, como luz do mundo, como embaixadores do céu na terra, nós fazendo isso, esticando a nossa mão, temos uma ponte que nos conecta até Deus, que é Cristo. E Ele faz em nós tanto querer como realizar. Que Deus nos abençoe, que a gente possa todos os dias, e quando eu falo a gente, é a gente mesmo, eu estou nessa também, que nós possamos abrir todos os dias o coração para falar: Deus, faz no dia de hoje, guia a minha vida, eu entrego a minha vida e abro o meu coração, faz o teu querer. Se a gente faz isso, o vento vai soprar e a gente vai ser guiado pelo Espírito Santo. Se a gente só ouve e for querer, até vai, mas não vai ser de uma forma leve, não vai ser de uma forma suave. Que Deus nos abençoe e que a gente possa todos os dias fazer isso. Entender o sacrifício de Cristo, entender o tamanho do amor dele por nós, entender o que ele quer de nós, que não é essa vida miserável aqui, e entender que nós podemos nele todas as coisas, e que sem ele nós não podemos nada. Amém? Amém. Vamos colocar de pé no final?